Olá, bem-vindos. O meu nome é Leonice Moradi, eu sou professora de Sociologia da Educação A, disciplina esta ofertada no terceiro semestre do curso no qual vocês estão matriculados, que é Licenciatura em Geografia. A nossa disciplina é ofertada junto com um conjunto de outras disciplinas específicas da geografia, que é a geografia agrária e a geografia urbana, e com 4 disciplinas de natureza didático-pedagógica, o que vai implicar em vocês buscarem fazer uma aproximação entre a minha disciplina, a filosofia da educação, a disciplina de linguagens e a disciplina de oficinas, que tem uma interface significativa, porque todas elas têm como foco central a temática e as investigações acerca da educação. A disciplina, conforme vocês já devem ter observado, à medida que se inteiraram no ambiente, no Moodle, ela é a Sociologia da Educação. O que é a especificidade da Sociologia para a educação? Qual é a relação entre Sociologia, Ciências Sociais, no sentido mais ampliado, e Educação? A Sociologia da Educação, assim como a História da Educação, a Psicologia da Educação e a Filosofia da Educação, compõem o que nós chamamos os fundamentos da educação. Cada uma, a partir das suas especificidades, a partir das suas metodologias, darão à educação, e mais especificamente à escola, um sentido específico. A grande contribuição da Sociologia da Educação é pensar a instituição escolar articulada com processos educativos mais ampliados e articulada com as questões referentes à sociedade e à natureza. A escola, especificamente, a partir da modernidade, tem centralizado as proposições, as intenções e os projetos educacionais. Então, os processos educacionais que durante muito tempo, antes da modernidade, foram implementados por outras instituições, escola, religião, Estado, a partir da modernidade, tem na escola um elemento central. Por isso, às vezes, vocês fazem algumas confusões entre escola e educação. Educação pressupõe um processo mais ampliado que percorre a vida das pessoas, independente de elas estarem inseridas no espaço formal, no espaço institucional representado pela escola. E a educação, ela é um processo que, segundo os filósofos clássicos, é um processo que nos humaniza. E nos humanizar significa, antes de tudo, dar-nos autonomia e a ideia de escolhas, de possibilidades, de avaliações a partir dessa característica essencialmente humana. No fundo, o trabalho do sociólogo da educação se assemelha ao trabalho de um cartógrafo. Levantar o mapa escolar, proceder ao levantamento topográfico do terreno e do relevo, representar com uma escala precisa os principais maciços da paisagem escolar, medir os caudais dos rios, ter os mapas em dia, eis o que o sociólogo da educação pode ajudar o professor. Pode ajudá-lo a orientar-se na floresta escolar, ajudá-lo a orientar-se e não a guiá-lo. Caberá aos professores depois traçar, com o mapa na mão, seus próprios itinerários, em função de suas opções e da natureza do terreno em que se encontram. Christian Baudelaire, 1991. É importante que vocês fiquem atentos aos objetivos das disciplinas. Os objetivos indicam coisas importantes, ou seja, qual é o nosso propósito ao final da disciplina. Nesse sentido, eu vou passar para vocês vão ter noção especificamente, já tem, mas do que é efetivamente o objetivo central e os objetivos específicos da nossa disciplina. O objetivo geral da disciplina é instrumentalizar o acadêmico no desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre as mais diversas relações sociais, educacionais e políticas da sociedade contemporânea, para além do âmbito formal da escola, capacitando o discente da geografia a relacionar sua experiência como educador escolar com as transformações sociais que ocorrem à sua volta. Como objetivos específicos, nós temos conhecer a constituição do pensamento sociológico brasileiro, compreender as transformações sociais da sociedade moderna com base nas abordagens sociológicas estudadas e, por fim, compreender o papel da educação escolarizada nos diferentes momentos históricos enquanto transformadora das relações sociais e como instrumento ideológico na efetivação de políticas públicas.
A forma como a nossa disciplina está organizada, e eu reitero, vocês já perceberam isso no Moodle, ela pressupõe que vocês compreendam os conteúdos em 3 grandes unidades. E essas unidades serão ou estão distribuídas nas semanas que compõem o nosso curso. A nossa primeira unidade é a Sociologia e a Educação. Esta unidade ela é introdutória para vocês, que são de uma outra licenciatura, que pertence à grande área das ciências humanas e sociais, mas que tem uma interface também significativa com as exatas e naturais. Então, talvez alguns temas não sejam tão familiares para vocês quanto é para outras licenciaturas da grande área. E nesse sentido, nossa disciplina vai dar elementos acerca de a origem da sociologia, o histórico da sociologia, descrição de fato social, algumas categorias e algumas metodologias que são peculiares efetivamente a debates sociológicos ou a debate das ciências sociais. Para, na sequência, nós buscarmos uma interface entre estas possibilidades teórico-metodológicas e os debates educacionais no seu sentido ampliado. A nossa segunda unidade, Construindo e Desconstruindo Conceitos, ela vai pressupor que minimamente vocês já se inteiraram em alguns conceitos chaves da sociologia e nesse momento nós vamos privilegiar algumas categorias, algumas reflexões que auxiliam vocês a pensar a escola pensada como uma organização, como uma instituição inserida num macro processo, né? Numa macro análise, numa macro sociedade a partir de relações políticas, econômicas, culturais e sociológicas. Por escolha especificamente, pensando o perfil, né, dos grandes debates educacionais da atualidade, nós optamos por selecionar, identificar alguns conceitos muito relacionados com o debate acerca da identidade. Então nós vamos, dentro da área das ciências sociais, enfim, privilegiar algumas questões de ordem antropológica, algumas questões que seriam mais específicas da antropologia, que é uma das sub-áreas das ciências sociais. E nesse sentido, a discussão sobre classe social, a discussão sobre etnia e raça, a discussão sobre pluralidade cultural, multiculturalismo, culturas no plural, são temas que são demandados com muita frequência para a escola na atualidade. E na condição de docentes, vocês precisam minimamente transitar por este universo. A terceira e última unidade que compõe a nossa disciplina, né, que constitui a nossa disciplina, esse passeio, né, ou essa inserção, essa imersão no universo sociológico, com foco específico para a educação e para a escola mais especificamente, ela vai demandar que vocês minimamente conheçam alguns autores identificados como clássicos, tanto para a sociologia quanto para a sociologia da educação. E mais precisamente, para vocês pensarem a sociologia, ou a constituição do campo a partir de questões mais ampliadas, né, questões mundiais, e também dá para vocês alguns elementos para identificar como tem sido constituído o que nós chamamos da teoria sociológica brasileira. Neste universo que vai pensar a sociologia, né, na sua perspectiva histórica e pensando ela como um processo mundial especificamente, nós vamos falar de alguns autores que são recorrentes. Marx, Weber, Durkheim, e aí mais especificamente alguns sociólogos da educação, Bourdieu, Weber, Gramsci, enfim, né? Alguns autores que se debruçaram com mais afinco especificamente em temáticas educativas ou em temáticas escolares. Na sequência, nós vamos fazer esse passeio pelos autores brasileiros que têm aparecido, né, com uma certa frequência, principalmente nos debates da sociologia da educação. E aí a gente vai ver a contribuição de Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Ottaviani, de alguns autores clássicos da sociologia e que têm efetivamente uma contribuição importante para os debates sociológicos.
A rotina, e vocês já estão no terceiro semestre, então já tem um acúmulo específico, né? Já transitam com uma certa desenvoltura pelo ambiente, pelo Moodle, enfim, a partir desta modalidade, ou da modalidade de oferta do curso de Geografia, né? Nesse momento, ela pressupõe um compromisso de vocês. E esse compromisso é reiterado, ou deve ser reiterado, por todas as disciplinas. O que nós estamos identificando como um compromisso? Nós estamos identificando como compromisso a ideia de acessar com a maior frequência possível o ambiente de estudo. Então, isso é absolutamente importante, que vocês façam as leituras, que vocês interajam com os colegas, com os tutores presenciais, né, nos respectivos polos, com os tutores à distância, que estão sempre, né, disponíveis, né, e aptos para responder as questões, e na medida que não conseguirem, ou que a resposta talvez não seja suficientemente esclarecida, eles vão se reportar a mim e eu rapidamente, né, vou retornar isso para vocês. Então, essa rotina, né, de acompanhar o andamento da disciplina, de acompanhar o calendário da disciplina, é absolutamente importante para o bom andamento da disciplina. A nossa disciplina está organizada no ambiente a partir de dois grandes blocos, de dois materiais especificamente, que são produzidos, né, ou foram produzidos especificamente para a edição anterior da licenciatura em Geografia, né, na modalidade EAD. Então, nós temos uma apostila que está disponível no ambiente, vocês já devem estar manuseando, e um material específico da Sociologia da Educação, que é produção da universidade também, que foi produzido especificamente para o curso de Pedagogia, e nós utilizaremos algumas questões introdutórias deste material. Então, essa rotina de estudos na modalidade EAD é muito importante, cabe que eu reitere isso para vocês. Também no que diz respeito a esses aspectos mais procedimentais, de rotina de estudos, enfim, é muito importante que vocês fiquem atentos às avaliações. As avaliações parciais, especificamente, né, na modalidade à distância, na nossa disciplina serão 4, especificamente ao final das unidades, né? Nós temos 3 unidades, mas teremos 4 momentos de avaliação. Estas avaliações, essas 4 avaliações, comporão o que nós chamamos, enfim, de 40% da nota final. Os outros 60% serão da prova presencial, cujo calendário, né, segue o calendário da universidade, e vocês serão informados também do calendário das visitas aos polos, das atividades presenciais que as disciplinas realizarão pela coordenação do curso. Bom, feitas estas exposições de natureza mais geral e da rotina da disciplina, eu devo informar para vocês que será um prazer trabalhar com vocês durante o semestre, né, que vocês aproveitem efetivamente a disciplina, que consigam, né, e que se preocupem não somente da minha disciplina, mas das outras disciplinas que são ofertadas neste semestre, né, no terceiro semestre da licenciatura em Geografia, buscando essa articulação, esse diálogo, essa horizontalidade entre os conteúdos. Também informo a vocês que nós vamos nos encontrar nos encontros presenciais, cuja agenda a coordenação vai disponibilizar para vocês, já está disponibilizando para vocês, e que sempre que possível nós, enfim, pensaremos videoaulas ou algum tipo de interação que auxilie no processo de ensino e aprendizagem. Bons estudos para todos e todas!